Olá pessoal, vamos corrigir os exercícios, que eu passei na aula passada antes do feriado não, do descanso, das férias, que é sobre morfologia vegetal. Então, atividade número 1. Justifique a presença de pneumotóforos em plantas típicas de manguezais, enfocando o teor de oxigênio no tipo de solo onde vivem. Então aqui está falando daquelas plantas que vivem em manguezais, que ficam com aqueles tocos, de raízes para fora. Por que que as plantas fazem isso? E o tipo de raiz, que é dessas plantas é pneumotóforos. Porque o solo ali alagado do manguezal, ele é pobre em oxigênio. E a planta, como qualquer ser vivo, precisa respirar. Então ela faz respiração celular. Então ela coloca essas pontas, das raízes para fora do solo para que ela possa absorver, oxigênio da atmosfera e assim conseguir fazer então a respiração celular. Então, como é que ficaria a resposta aí? Eu vou digitar aqui para vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá? Ou se vocês imprimiram essa folha, tá? Então, eu vou digitar. Bom, então tá aí, digitei, a resposta aí da número 1. Agora a questão número 2. Cite as relações ecológicas existentes entre o cipó-chumbo e o pessegueiro. Então, o cipó-chumbo é um tipo de planta que ela é o quê? Ela é parasita. Então, aqui tá parasitismo. É a relação, tá? Então, essa cipó-chumbo vai subir ali no pessegueiro e vai justamente sugar, a seiva dessa planta, ou seja, vai estar ali formando uma relação de parasitismo. E a orquídea e a mangueira? A orquídea, ela mora na mangueira, então ela faz ali uma relação de inquilinismo e ela não prejudica a mangueira em nada. Tá? Ela somente utiliza aqueles galhos mais altos para que ela possa conseguir extrair o máximo de raios solares, para fazer a fotossíntese possível. Então, aí a relação de inquilinismo. Questão 3. Explique a importância do fenômeno de polinização para as angiospermas. Se está fazendo a polinização, está fazendo troca de gametas, Então, ali os insetos,
por exemplo, né, estão se sujando ali do pólen das plantas e levando de flor em flor. Com isso, está disseminando ali os gametas, aumentando, né, ali a variabilidade genética e fazendo com que essas plantas consigam fazer a sua reprodução tipo sexuada com mais eficiência. Então, a resposta da número 3 possibilita, né, a sua reprodução sexuada e aumenta a sua variabilidade genética. Ok? Então a resposta da 3 é apenas isso aí. E a 4. O desenvolvimento dos frutos foi fundamental para o sucesso evolutivo das angiospermas. Justifique essa afirmativa. Então, os frutos promovem ali também uma excelente maneira de dispersar essas sementes, né? Então, vamos supor, uma ave come aquele fruto, para onde ela vai levando aquela semente, vai caindo ali, ou até mesmo nas fezes da ave, né? Então vai aumentando o ganho de espaço, né, em que essas plantas podem se desenvolver, tá? Então as sementes ajudou a essa dispersão por todos os ambientes, por diversos ambientes da Terra. Então como é que ficaria a resposta aqui? Vou digitar também para vocês. Tá aí, só copiar aí também do caderno de vocês, né, ou corrigir aquilo que vocês já tenham colocado ou acrescentar, né, aí fiquem à vontade. Questão 5. Observe os versos de Antônio Barros. Danei a faca no tronco da bananeira. Não gostei da brincadeira. Santo Antônio enganou. Saí correndo lá para a beira da fogueira, ver meu rosto na bacia. A água se derramou. Então, essa frase que está aqui em negrito, né? Danei a faca no tronco da bananeira. De ponto de vista biológico, podemos afirmar que essa frase está correta? O que vocês acham? Aquela parte que fica para fora da terra, que muitas pessoas, né, até pensam que é o tronco da bananeira, não é, né? O tronco da bananeira ela é do tipo quê? Rizoide, que fica embaixo da terra e ele fica na horizontal. Aquela parte que sai para fora da terra e na vertical são as folhas da bananeira e não o tronco. Então, essa frase está incorreta. E o tipo de tronco, né, que a caule que a bananeira tem é do tipo rizoma. Então a resposta aqui, né, vai ser a letra D de dado. Questão 6. Fruto, semente e embrião são estruturas vegetais formadas após a fecundação e derivadas do desenvolvimento das seguintes partes vegetais. Então, o fruto ele nada mais é do que o ovário da flor desenvolvido. Então, o fruto é o ovário. A semente é o óvulo, né? E o embrião é a oosfera que foi fecundada. Então, a resposta aqui vai ser a letra A. Questão 7. Considere as afirmações relativas às funções das raízes nas plantas. A raiz tem a função de absorção de água e sais minerais? Sim.
Condução de matéria orgânica até o caule? Sim, né? A raiz, né, vai absorver ali através do xilema, vai conduzir o que? A seiva bruta, né, que é a água e os sais minerais. Até o caule, do caule, né, continua lá pelo xilema, que vai chegar até as folhas para ser transformado então em seiva elaborada. Então, aí a 2 tá de acordo. A 3, local de armazenamento de reserva de nutrientes, sim, né? Tem muitas raízes que ali vai ter a concentração desses nutrientes, ou seja, fazer uma reserva, principalmente de amido, né? Que é a fonte de reserva das plantas. Nas raízes acontece reprodução do tipo sexuada? Não, né? Então, somente 1, 2 e 3. Resposta aqui, né? Letra B. 1, 2 e 3. 8. As plantas carnívoras, diferentemente de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente os insetos. Essa adaptação favorece sua sobrevivência por quê? Por que a planta carnívora tem a necessidade de fazer um suplemento alimentar atraindo e capturando insetos? Porque o solo onde essas plantas vivem, né, são pobres, principalmente em qual nutriente? O nitrogênio. Por isso que ela absorve ali do inseto que ela capturou o nitrogênio presente aonde? No seu DNA, né? Então ela vai digerir aquele inseto para fazer um suplemento alimentar, visto que o solo ele é pobre em nitrogênio, né? Ou no caso alguns nutrientes. Ok? Mas ela também faz fotossíntese, tá? Então, planta carnívora faz fotossíntese sim, só que ela tem essa necessidade de ter um suplemento alimentar devido ao solo onde elas vivem, ok? Questão 9. A flor é a estrutura reprodutiva das plantas fanerógamas. Sobre seus componentes, assinale o que for correto. Então, vamos lá. A flor é um conjunto de folhas modificadas, dispostas geralmente em círculos, os verticilos florais, que têm diferentes funções. De fora para dentro, há 3 verticilos. O cálice é o conjunto de pétalas? Não, o cálice é justamente aquele, tem o pedúnculo, né? Aí vem um copinho assim, que é onde vai ficar presa, né, as sépalas e as pétalas, não é o conjunto de pétalas. A corola é o conjunto de sépalas? Não, a corola é o conjunto de pétalas. Então tá tudo errado aqui, né? A estrutura reprodutora masculina ou feminina. Então a número 1 tá errada. 2. Quanto à distribuição das estruturas reprodutoras, as flores são chamadas de díclinas, ou seja, unissexuadas, pois apresentam apenas estames quando femininas ou pistilo quando masculina? Não, né? Existe realmente plantas, né, que as flores podem ser exclusivamente feminina ou exclusivamente masculina, mas existem as plantas que são o quê? Que tem flores hermafroditas, que vai possuir os dois, né, tipos ali. Então não é só de um tipo, pode ter hermafrodita também. A 4. A flor se origina de uma gema floral que brota no caule, junto ao pecíolo de uma folha, e em geral fica protegida por uma bráctea cepaloide em forma de pequena escama? Sim, essa aqui está certo. 8. O cálice tem função protetora e geralmente é verde. Seus componentes podem se apresentar isolados ou ligados. A corola tem a função atrativa, que favorece a polinização sendo colorida, né? Porque a corola é um conjunto de pétalas e as pétalas são coloridas, então tá certo. Seus componentes também podem se apresentar isolados ou unidos, formando um tubo. O conjunto do cálice e a corola constitui o perianto. Certinho, essa 8 também está correta. Então, somente os números que antecedem as afirmativas corretas, escreva o traço a seguir, né? Então, como é que fica a soma aqui? 4 mais 8 igual a 12.
ok? Então a soma tá aqui. Questão 10 agora. A autofecundação pode ocorrer em plantas, por exemplo, o núcleo espermático do tubo polínico fecunda a oosfera e o outro núcleo espermático se funde com os núcleos polares do saco embrionário da mesma planta. Letra A. No caso de autofecundação, a reprodução é sexuada? Justifique sua resposta. Muitas pessoas têm dúvida nisso aqui, né? Porque acha que reprodução sexuada é quando só a planta mistura material genético com outra planta. Não, quando ela faz autofecundação, ela também faz uma reprodução do tipo sexuada. Porque a autofecundação vai ter envolvido os seus gametas. A oosfera, né, vai estar ali sendo fecundada pelos grãos de pólen do mesmo jeito. Tudo bem que é tudo dela, né? Por isso que é uma autofecundação. Mas é sexuada sim, por quê? Porque envolve ali os gametas, tá? Então sim. Ok? Então anotem aí a resposta. B. A que grupo de planta corresponde o processo de fecundação exemplificado? E justifique também a sua resposta. Então, qual é o tipo de planta que a gente está falando? Das angiospermas, né? E pede agora para justificar. Então, somente nas angiospermas é que ocorre, né, o fenômeno de dupla fecundação. Aí ali nós temos o núcleo espermático mais a oosfera vai originar quem? O zigoto, que é o que? Diploide, certo? E nós temos também o núcleo espermático mais os núcleos polares, que vai originar o que? O endosperma, que é triploide, né? E ele vai dar o que? A nutrição para que esse embriãozinho germine, né? Cresça depois, tá? Então, anotem aí também a resposta da número 10. E a questão 11. A figura representa esquematicamente uma flor. Então, aqui eu tenho a figura de uma flor, né? Então, vamos lembrar as estruturas. Aqui nós temos o pedúnculo, né? Que é esse cabinho que sustenta a flor. Aí, logo aqui depois tem essas folhinhas verdes, que é a sépala, né? Aí aqui depois tem essas folhinhas que são coloridas, que é a pétala. Aí aqui no meio, no caso aqui é uma flor hermafrodita, tá? Então vai ter tanto o androceu como o gineceu. Então nós temos aqui no meio, né, essa estrutura aqui, que nós temos ali o óvulo aqui dentro, né, que é o receptáculo floral com o óvulo aqui dentro, e aqui dentro vai estar a oosfera, que é o gameta feminino. Aí aqui nós temos o tubo polínico, aqui em cima o estigma. Essa é a estrutura feminina que nós chamamos de gineceu. E a masculina? Nós temos aqui esse filete, que é esse cabinho amarelinho aqui, né, que na pontinha vai ter a antera. E a antera, ela é cheia de grãos de pólen, que é o gameta masculino,
Então, depois que a gente já relembrou aí as partes da flor, né? Aí agora vamos ver qual dessas proposições aqui estão corretas, né? Que ele quer a correta. Então, vamos lá. O esquema representa uma flor hermafrodita? Sim, né? Porque ali tem tanto o gineceu como o androceu. Aqui, ó, tem a parte feminina e a parte masculina. Então, a 1 está correta. O receptáculo floral em algumas espécies pode desenvolver e originar frutos? Pode, né? Então, pode sim. Aliás, receptáculo floral não. Receptáculo floral é essa parte aqui de baixo, ó. Não, isso aqui não vai gerar fruto não, desculpa, tá? Falei errado. Questão 3. A flor esquematizada é típica do grupo das gimnospermas? Não. Gimnosperma não tem flor, só quem tem flor é angiosperma, então tá errado. 4. As pétalas podem servir como elemento atrativo no processo de polinização? E como, né? Elas podem atrair, sim, polinizadores, por serem coloridas, né? E 5. No estigma ocorre a fixação do grão de pólen? Sim, né? O estigma é essa partezinha aqui de cima, ó, bem na pontinha. O grão de pólen vai cair aqui, vai fixar e depois é que ele vai fazer ali, né? Crescer o tubo polínico para poder chegar até lá na oosfera. Então, essa número 5 aqui tá certa sim. E a 6, o óvulo fecundado pelo grão de pólen dará origem ao embrião? Não, o óvulo não, né? O óvulo é no caso dos animais, aqui seria oosfera. Então, a que está correta é somente essa daqui, ó, 1, 4 e 5, letra D. 12. Originalmente, ao longo da evolução das plantas, o principal papel dos frutos é dar proteção às sementes. Posteriormente, ocorreram adaptações que conferiam aos frutos a função de auxiliarem na dispersão das sementes. Para desempenhar estes papéis, os frutos desenvolveram uma série de modificações e adaptações em suas estruturas: pericarpo, mesocarpo e endocarpo, que são aquelas partes do fruto, né? Estas modificações servem como meio de classificação para os frutos. Aí nós temos aqui uma tabela. Deixa eu só abaixar a página aqui. Então, aqui nós temos essa tabela. A coluna 1 tem as classificações, né, dos frutos, e na coluna 2 tem alguns exemplos de frutos. Então, de fruto carnoso aqui, nós temos o abacate, a laranja e a azeitona. De frutos secos, nós temos o milho e o feijão. De frutos deiscentes, né, que são aqueles que se abrem depois de maduros. Então, nós temos ali o feijão, ele se abre, né? Tem uma vagem que depois de maduro aquela vagem abre, né? E tem ali o feijão para a gente colher. Então, de decente nós temos aqui o feijão como exemplo. E de indecente, nós temos ali o abacate, por exemplo, né? Que é indecente, é aquele fruto que não se abre depois de maduro. Pseudofrutos são aqueles, né, que parecem frutos, mas, né, tem a classificaçãozinha, né, em relação a isso, que é o caju. O caju é um pseudofruto, e o abacaxi também, né, que é um pseudofruto do tipo de infrutescência, que cada gominho daquele do abacaxi, né, foi originado de uma flor. Então, além dele ser um pseudofruto, né, ele é do tipo também de infrutescência. Então, o abacaxi entra aí nesses dois aí. E tem algum aqui que não é fruto? Não, né? Todos são frutos. Então, de acordo com
com essas colunas, quais que vai se encaixar direitinho aqui, né, em relação a isso que eu já falei. Então, nós vamos ter ali a letra E como resposta, tá? Então, pseudofrutos, aliás, aqui, frutos deiscentes, né, vai ser o feijão. Frutos secos, feijão também. E frutos carnosos, nós vamos ter ali o exemplo da azeitona, tá? Então, esse é o que bate direitinho, porque os outros estão, né, não estão coincidindo ali com as classificações, no caso da coluna, ok? Então, é isso aí, terminamos, né, a correção desses exercícios. Se ainda ficou alguma dúvida, é só me mandar uma pergunta, né, no WhatsApp, que eu respondo, e qualquer coisa é só falar, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo assunto ou exercício. Tchau, tchau.